do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Gênesis e nós chegamos ao fim do livro, com este vídeo. Então, pega sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos, portanto, na história de José, falando dos dois últimos capítulos do livro de Gênesis. Neste capítulo nós vamos ver que Israel foi sustentado por José durante todo o seu final de vida. E quanto tempo foi isso? Nós dissemos no vídeo passado que ele desceu para o Egito com 130 anos de idade. Ele morre com 147 anos de idade. Portanto, ele ficou no Egito 17 anos, sendo sustentado por José. Olha que coisa interessante. Quando José foi para o Egito, ele tinha 17 anos. Ou seja, Jacó sustenta José por 17 anos. José sustenta Jacó por 17 anos. Ao ver que ele estava sendo já próximo à morte, ele pede para que não seja enterrado no Egito, mas que assim que ele morra, ele seja levado para a terra dos seus pais. E ele vai ser enterrado, quando ele morre, ele vai ser enterrado na gruta de Macpela, onde estão enterrados os outros patriarcas, Abrão e Isaque. Ele é enterrado na terra de Israel, que é o verdadeiro lugar do povo de Deus. Jacó, ou Israel, transmite então agora as bênçãos a José, as bênçãos da promessa dos patriarcas para José. Em outras palavras, José é tido por Israel, por Jacó, como o primogênito. Ele recebe as bênçãos da primogenitura, apesar de que, como nós vamos ver, isto no andar das coisas, isto não vai acontecer. O nome de Israel, Abrão, Isaque, deveria ser colocado nos descendentes do seu povo. Colocar o nome dos patriarcas nos seus descendentes era lembrar das virtudes dos antepassados. Aquilo que Abraão era, aquilo que Isaque era e aquilo que ele próprio, Israel, era. Assim, eles seriam abençoados, dignos do nome que levam, com honra, com respeito, que os patriarcas construíram para si, por se postarem, por se colocarem em submissão a Deus. A bênção, diz ele, era feita com espada e arco. O que significa dizer isso? Com espada, oração, com arco, com súplicas. Então, ao dar a bênção, ele o fazia com oração e com súplica, com espada e com arco. Ele explica que Deus mesmo era o Goel do povo. O que é Goel? Goel é aquele parente que resgata alguém. É aquele parente que faz a remissão, o livramento, levando de volta para a família aquele que estava preso, aquele que estava em dificuldades. Então ele explica aqui que o próprio Deus era o Goel do povo. Era ele que resgata, que redime, que salva. Ora, se este não é Jesus, o Messias, então de quem ele estava falando? Ele está falando do próprio Deus, do próprio Jesus, Filho de Deus, nosso resgatador, o nosso Goel. Ele passa agora a dar as bênçãos para os seus filhos. Ele começa
com Rúben. Rúben, ele teve um problema sério. Ele perde a primogenitura, ele não ganha a primogenitura, apesar de ser o primeiro filho. Por que ele não ganha a primogenitura? Porque assim que Raquel morre, ele vai ter com Bila e afronta, né, o seu pai, porque Bila era a sua concubina. Bila era a sua segunda esposa, concubina aqui no sentido de segunda esposa, porque a própria Raquel deu Bila para ele, para que, através dela, Jacó tivesse filhos. Então ele afrontou a dignidade do próprio Jacó, do próprio Israel. Ele era instável, ele era fraco, ele era desgovernado. Isso que está escrito na bênção. E ele iria falhar na liderança. Ele perde espaço para Gade, ele era assolado por Moabe, ele não foi à guerra no tempo da juíza Débora, ele perdeu essa oportunidade. Portanto, Rúben tem uma bênção bastante fraca, bastante negativa, vamos dizer assim. Simeão e Levi foram lembrados pelo episódio que aconteceu em Siquém, com a pessoa de Siquém, que depois deu nome ao lugar Siquém. Eles se aproveitaram, né, de uma situação e, em emboscada, numa violência irrefreada, eles foram instrumentos de anarquia, não de justiça. Eles matam os homens de Siquém, aleijam os animais, e as tribos de Simeão e de Levi foram dispersas. A de Simeão espalhou-se por entre as de Judá e as tribos do norte. Mas as de Levi, né, que foi recuperada pelos episódios que aconteceram no Êxodo, eles foram dispersos como elemento sacerdotal. Então é por isso que aqui nós temos o sinal de uma espada em Simeão e aqui o símbolo das 12 tribos com o sinal de cada uma das tribos que vai ficar no efode dos sacerdotes. Judá exercerá um domínio sobre as tribos. Significa então que na sua bandeira está o leão, símbolo de realeza, símbolo de liderança. Nem a realeza, nem a coroa, nem o cetro se afastaria de Judá. Judá, a primeira das tribos a oferecer na inauguração do tabernáculo, era também a primeira a marchar na frente do povo, ou seja, Judá foi colocado à frente. Ele liderava os exércitos de Israel. Nós temos descendentes famosíssimos, preciosíssimos, que foi Davi, e o mais precioso de todos, que foi Jesus. Zebulon e Isacar. Zebulon, aqui o símbolo de um navio, ele ficaria na terra conquistada, ele ficaria perto do porto de Sidom. E o porto de Sidom era um porto comercial bastante importante. Portanto, Zebulon seria conhecido, então, por esse intercâmbio comercial. E ele tinha bastante contato com os fenícios. E os fenícios eram navegadores por excelência. Isacar, ele é descrito como um burro ossudo. Está aqui na bandeira de Isacar um burro ossudo. Era uma tribo de agricultores. Era uma tribo dedicada à terra. E a terra que eles vão assumir lá em Canaã era uma terra fértil, uma terra agradável. Ali teria leite e mel para o povo. Eles não passariam necessidade de alimentos. Dan
que vem da palavra julgar, a gente já viu isso lá num dos vídeos, nós falamos isso, tá? Ele seria o vingador de todos os desconsolados, como ele vingou Raquel, tá? O símbolo dele era uma serpente. Mas havia aqui violência, né? Serpente, violência e traição. A serpente aqui era por causa de uma característica de vigilância e atenção, sempre espreitando os seus inimigos. A terra que eles ganhariam era uma terra a leste do Jordão e ali eles enviavam tropas para ajudar os seus irmãos na conquista da terra e depois as tropas voltariam. Eles se fixam ao norte, fazendo aí a defesa, tá? E marchavam para o sul do acampamento, defendendo a retaguarda. Então Judá ia na frente, Dan ia atrás, como uma serpente, sempre vigilante, sempre pronta para dar o bote nos inimigos. Um personagem importante, Danita, foi Sansão, que venceu os filisteus de uma forma ardilosa, de uma forma por emboscada. Gade viveram também ao leste do Jordão e enviavam as tropas para ajudar os seus irmãos na conquista da terra. A profecia diz que eles voltariam para o seu acampamento sempre em paz. Eles não seriam dominados. Asser e Naftali. Asser, o pão de Asser será gordo, abundante e farto. Então, aqui na bandeira, nós temos um raminho de cereal e um cacho de uva, significando abundância de alimentos, abundância de coisas. Seria gordo, ou seja, né, teria azeite ali, grande riqueza. Naftali como uma gazela, está aqui na bandeira a gazela. A valentia, bravura militar seria a marca de Naftali. Maior conquista de Naftali foi a vitória de Baraque contra Sísera durante o juizado de Débora. O que quer dizer Débora? Gazela. Olha só, era um povo montanhês, bastante fiel e de bastante caráter. José, o filho amado, José, o filho frutífero. Ele foi abençoado como o primogênito, mas ele não levou isso. Não levou por quê? Porque a primogenitura é a promessa da aliança, tá? Então nós temos aqui a questão de governo e a questão espiritual. Nenhum deles ficou com tudo. Por quê? Judá foi o líder, o governo, o cetro do poder. Daí Davi, daí Jesus. E Levi foi o sacerdote. Olha que coisa interessante. Em Jesus se juntam de novo a parte de governo e a parte sacerdotal. Porque Jesus foi rei, sacerdote e profeta. Então, ele teve 3 funções aqui. Mas, enquanto não chega Jesus, nós temos Judá como líder e Levi como sacerdote. Benjamim é o último filho. Benjamim é um lobo. É um lobo. Só que é um lobo que ataca, ele é feroz, que ele despedaça, mas ele não tem a força de um leão. Ele é precioso também, mas ele não chega a ser um leão. Lembrem-se
que Saul era um benjamita e que Judá o protegeria continuamente até os dias de hoje. Quando Israel morreu, ele foi enterrado, nós já vimos, na gruta de Macpela. Quem está lá? Abraão e Sara, porque Abraão comprou para enterrar Sara, né? E depois ele foi enterrado ali. Quem está lá também? Isaac e Rebeca. Rebeca morre primeiro e depois Isaac. E por último, Israel, Jacó e Lia está enterrada aqui. Lia morre primeiro, né, de que Jacó. E por que Raquel não está enterrada ali? Porque Raquel foi enterrada no caminho de Belém Efrata, tá certo? Lá onde a profecia depois, mais tarde, vai dizer que Raquel chorará pelos seus filhos no caminho, porque quando eles estavam indo para o cativeiro, eles passaram pelo túmulo de Raquel e ali Raquel chorava pelos seus filhos. Diz a palavra que tanto Jacó quanto José foram embalsamados. Jacó foi embalsamado, mas ele foi enterrado na terra de Israel, né? Ele foi embalsamado não pelos embalsamadores profissionais, mas por médicos. Por que ele foi embalsamado por médico e não por embalsamadores profissionais? Porque os embalsamadores profissionais eram sacerdotes. Eles usavam a magia, os rituais mágicos para embalsamar. Por isso, Jacó foi embalsamado por médicos que também sabiam embalsamar. José, então, garantiu aos seus irmãos que ele não iria tomar vingança depois da morte de Jacó. É interessante aqui que a palavra diz que eles prantearam por Jacó durante 70 dias. Só para que os amados saibam, o pranto por um faraó era de 72 dias. José morre antes dos seus irmãos, ele morre aos 110 anos e ele é enterrado no campo, lá em Siquém, o campo que Jacó comprou dos filhos de Amor, né, de Siquém. E ali ficou conhecido como Siquém. Ele está enterrado ali, né? Mas ele só vai ser enterrado ali, os ossos dele só vão ser levados para lá quando Moisés liberta o povo lá no Êxodo, que a gente vai, já tem a gravação que nós vamos ver, né, que vocês vão assistir a gravação. Então Moisés, quando sai, ele leva os ossos de José e ele enterra aqui no campo de Or, que ele comprou de Or. Está aqui a cripta onde estão os ossos de José, lá em Siquém. Os filhos de Israel ficam no Egito até a libertação por Moisés, como nós falamos. Aquele local era um local de ciência oculta, misticismo, feitiçaria, idolatria. Era um local de ocultismo. Mas eles eram uma potência cultural, uma potência política, uma potência econômica. Por todo o tempo que eles ficaram lá, os mais de 200 anos que eles ficaram lá, eu já expliquei que não eram 400, que foram 210 anos. Por mais de 200 anos que eles ficaram lá como escravos, ele nunca perdeu a moral, o idioma, o costume e principalmente o seu nome, porque no seu nome estava o nome do Senhor nosso Deus. Ele continuou sendo Israel e proclamando:
Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Que quer dizer isso, meu amado? Ouve, Israel, o Eterno é nosso Deus. O Eterno é um só. Amém, amados. Bons estudos.